Bem-vindos a este nosso treino, a mais um treino de fitness emocional e ao quinto treino deste nosso programa de comunicação autêntica. E hoje nós vamos falar de crenças e vamos ver como elas influenciam a nossa linguagem. Mas eu gostava de aqui salientar algo, uma crença minha, uma crença que eu tenho, que é a linguagem reflete a nossa realidade. Eu acredito convictamente que a linguagem acaba também por criar a nossa realidade. Isto é uma relação sinérgica. Nós, através da linguagem, mostramos qual é a nossa realidade, mas também a criamos. E isto, se nós aprendermos a falar de uma forma mais coerente e consistente, de acordo com aquilo que nós queremos, que são os nossos objetivos, os nossos desejos, as nossas vontades, eu acredito convictamente que se nós aprendermos a falar desta forma autêntica, nós conseguimos criar melhores realidades para nós. E isto eu digo porque toda a vida, a palavra fez magia, toda a vida a palavra foi um instrumento de criação. E hoje vamos ver então como é que as nossas crenças acabam por influenciar a nossa linguagem. Depois, como é que este todo acaba por refletir e nos influenciar a nós. Se eu acredito em algo, não é? Aquilo em que eu acredito é aquilo que eu manifesto, é aquilo que acaba por estar dentro de mim a mover-me e a movimentar-me em direção a algo. Então, aquilo em que eu acredito é aquilo que eu comunico. Eu acabo por comunicar a realidade interna que eu tenho, sejam elas crenças ou não. Ora, no caso das crenças, é fácil de perceber porque as crenças estão sempre a ser verbalizadas e a nossa estrutura linguística acaba por depois mostrar qual é o nosso mapa mental, isto é, aquilo que nós dizemos revela aquilo que nós pensamos e depois aquilo que nós pensamos também revela aquilo em que nós acreditamos. E aqui nós conseguimos perceber como é que as crenças acabam por refletir também aquilo que somos e dominar por completo a estrutura da nossa linguagem. Agora vejamos o exemplo de algumas crenças. Todos nós não precisamos dizer eu acredito que. Quando nós dizemos homens e mulheres são diferentes, certo? Quando nós dizemos homens e mulheres são diferentes, isto é uma crença, porque na verdade nós não nos estamos a basear em nada palpável. Se nós dissermos que, ou que fisionomicamente há traços diferentes, sim. Mas aqui nós percebemos que já há uma estrutura linguística, que mais à frente vamos falar, que acaba por distorcer a realidade, não é? E, por exemplo, no caso, deixem-me ver, olha, no caso daqui da população em Portugal. Nós dizemos os alentejanos são preguiçosos, e isto é uma generalização, não é? Nós dizemos os minhotos são, se calhar, mais exuberantes, ou no norte é assim, no sul é assado. Como nós dizemos também, as crianças são todas desta forma, o que não é verdade, não é? E vamos, não é? Dizemos que os africanos são isto, os brasileiros são assado, não é? Os nórdicos são aquilo, e nós vamos criando algumas generalizações que acabam por gerar e manifestar as crenças que nós temos em nós. Mas mais, há outro tipo de crenças, são aquelas crenças que podem residir, nós falamos algumas agora do inconsciente coletivo até, ou do inconsciente coletivo, mas há outras que não é bom fazer isso, eu não devo fazer aquilo, eu não posso. Sempre que aparece a palavra posso, a palavra ou o eu não posso, o eu não devo, há uma crença. Há uma crença porque há um juízo de valor que está dentro de nós. E por isso é que queres vir tomar café? Não, eu não posso. Porque a crença é que eu não posso tomar café porque estou no horário de estudo e se eu sair aqueles 5 minutos já não vou tirar uma boa nota. Talvez, se eu sair aqueles 5 minutos e arejar, consiga depois estudar melhor e tirar uma nota melhor. Portanto, são crenças que nós alimentamos, que o trabalho tem que ser todo muito esforçado, que nós para tirarmos uma boa nota temos que nos dedicar ao estudo, que outras crenças temos,
também aqui, no caso das relações, que os homens não conseguem ser fiéis ou que as mulheres, depois do casamento se desleixam, coisas assim que foram sendo alimentadas e acabam por ser crenças que são manifestadas em nós, não é? O eu não consigo, o eu não posso, o eu não devo, são sempre reflexo de crenças que nós temos em nós. Estas estruturas linguísticas manifestam sítios onde nós nos aprisionamos. Ora, para ser mais clara, eu gostava de falar em concreto, sobre a forma como elas se manifestam na nossa linguagem. Na nossa linguagem. Hum, Se nós percebermos que temos 3 tipos de crença e que se manifestam temos várias crenças, perdão, e que se manifestam de 3 formas, através da eliminação, da generalização ou da distorção. Isto é, da nossa linguagem. Nós eliminamos coisas da nossa linguagem, não é? E percebemos que vamos manifestando aquilo em que acreditamos, aquilo que julgamos ser a nossa verdade, através desta eliminação de factos, de conteúdos, ou através da generalização, quando nós dizemos que todas as pessoas são iguais, todas as crenças são iguais, ou então da distorção, quando nós distorcemos, através da palavra, a realidade. E como é que isto se nota? Não é? Como é que isto se nota? Esta questão da linguagem são sempre questões muito bonitas e muito interessantes, porque nós achamos sempre que estamos a falar da forma mais autêntica e estamos, dependendo da autenticidade que nós temos em nós, não é? Portanto, tudo é verdadeiro e tudo é autêntico. O que nós queremos é um estilo de comunicação mais autêntico que nos permita sentir e verbalizar aquilo que sentimos para nos dar alguma paz, alguma liberdade, alguma tranquilidade, algum equilíbrio e, sobretudo, para promover o entendimento. Que promova o entendimento dentro de nós, não é? Que os nossos diálogos internos sejam mais equilibrados e que nós nos possamos entender melhor, mas sobretudo também que nos permita entender o outro e entendermos-nos melhor com o outro. Porque quando nós nos entendemos a nós acabamos por nos entender melhor com o outro. E tal como eu dizia há pouco, nós temos a eliminação, a generalização e a distorção. E hoje vamos falar um bocadinho disto para perceber como é que elas se manifestam. E depois nós podemos autoindagar-nos. Não se esqueçam que nós temos que nos autoindagar, isto é, fazer perguntas sobre nós, questionarmos para nos conhecermos melhor, para depois termos consciência e para alterar o nosso comportamento. Só o autoconhecimento gera a autoconsciência que nos permite ter autocontrolo. E é isso que nós queremos, ter a possibilidade de escolher as palavras certas, na altura certa, não é? No contexto certo e com os resultados, ou para ter os resultados certos. E só o autocontrolo é que nos permite ter isto. Então vejamos o que é, não é? Como é que nós criamos este mecanismo de eliminação e como é que eles aparecem, não é? Nós dizemos muitas vezes, por exemplo: "Estou preocupada", né, ok, mas estou preocupada com o quê? Não sei, hoje estou preocupada". E isto, não é, não tem informação nenhuma, não tem informação válida, porque estou preocupada, se nós não dizemos com o quê, nós não sabemos com o quê, não é? Ou: "Hoje não me sinto bem", não é? Mas e como? E a verdade é que se eu disser, por exemplo: "Hoje não me sinto bem", ou "Hoje já não me sinto tão bem", ou "Hoje já me sinto melhor", relativamente a. Reparem como as linguagens acabam por depois ser mais vagas e os discursos não são tão atraentes, nem tão bonitos, nem tão hum, funcionais e eficientes. O outro não nos entende bem, não é? Eu digo: "Ai, hoje não me sinto tão bem, ontem estava melhor". Isto não diz nada. Se eu disser: "Hoje sinto-me um bocadinho triste", hum, ontem, porque estive com a minha irmã, porque estive com a minha mãe, consegui ficar um bocadinho mais animada, mas hoje já me sinto triste novamente, né. E isto já me dá um bocadinho mais de informação, dependendo do contexto. Ou então, hoje já me sinto mais triste porque as minhas dores voltaram e como ainda não consegui ir ao médico,
estou nesta situação. Pronto. Isto entende-se. Eu não elimino partes na expectativa de que o outro preencha, certo? Preencha, aquilo que está em falta com com o meu mapa mental. Isto é, se eu não digo tudo, o outro acaba por preencher com o mapa dele. E por isso é que entram, depois as situações de descomunicação, que é: "Mas estás melhor porquê? Hoje não foste a não sei onde?". "Não, eu não te disse que", e não tens atenção a. Não. As discussões surgem porque nós falamos pouco, falamos de forma parca e muitas vezes omitimos informação importante. Estou preocupado, já não me sinto tão bem ou sinto-me melhor. E na verdade isto não tem referências. Acaba por não dizer ao outro, certo? Aquilo que verdadeiramente está a passar connosco. Portanto, tenhamos atenção quando falamos, ver como é que neste processo de eliminação nós estamos também a eliminar não só o conteúdo, mas também as referências para o entendimento do outro. Se passarmos para as generalizações, é interessante, porque isto todos nós usamos. Nós dizemos: "Hum, nós todos estamos muito motivados". Será? Todas as pessoas estão muito apreensivas com o Covid, certo? Os médicos são todos um grupo de risco. Isto, na verdade, são generalizações. Todas as pessoas querem ser vacinadas. A vacina, é algo que todos desejam, certo? Ou nunca na história da humanidade houve tanta escassez de. Não é verdade também. Nós generalizamos, não é? Ou então, isto no caso das discussões, dizemos tantas vezes: "Tu fazes sempre isso". E a verdade é que as pessoas não fazem sempre. Nós só damos atenção às vezes em que elas fazem. E isto são generalizações que nós, acabamos por manifestar e que, mais uma vez, podem ter crenças subjacentes, não é? Crenças subjacentes e que não promovem o entendimento, porque se nós estamos a conversar com alguém que é, sei lá, contra o uso de máscaras e dizemos que todas as pessoas estão felizes por poder usar máscara, certo? Ou então, quando nós dizemos ou o contrário, quando alguém é um fervoroso adepto do uso de máscaras, nós dizemos: "Até aos X anos nunca", certo? "As crianças deviam usar máscara". O nunca e o sempre são coisas que nós podemos dizer só no passado, porque já aconteceu, certo? Então, nós vemos aqui que estas generalizações também acabam por corromper o nosso discurso e convém que nós sejamos sempre o mais claros possíveis. E agora mesmo para terminar com a última, com a última pressuposição, que é as distorções. Como é que nós distorcemos, baseadas nas nossas crenças e aquilo e tudo o que temos cá dentro? Ora, nós temos várias formas de o dizer. E mais uma vez, nas situações de conflito, isto manifesta-se muito, que é quando eu digo a alguém, por exemplo: "Aquilo que tu fazes faz-me sentir". Se eu disser: "Este teu tom de voz irrita-me", e a pergunta é: é o tom de voz que me irrita? Ou sou eu que me irrito quando ouço determinada coisa? Não pode ser. Esta relação que eu faço é uma relação que distorce. Esse teu tom de voz irrita-me, certo? Ou quando eu digo, hum, se isto aconteceu, ele não me telefonou, mas eu não fico zangada. Ok. Esta distorção também é por que razão? Se ele não me telefona, eu digo que não fico zangada. Eu preciso de mais informação para saber. E nós reparamos aqui, não é? Hã, quando nós estamos sempre, olha, uma crença que está subjacente, e aqui nesta questão das distorções, quando nós dizemos: "As coisas não podem ser, não se fazem assim", mas quem é que diz que as coisas não se fazem assim? Uma crença que nós temos cá dentro, que as coisas se fazem de uma ou outra forma. E nós percebemos então que, através das eliminações, das generalizações e das distorções,
nós acabamos por manifestar, não é? Manifestar hum, muitas coisas que temos guardadas cá dentro e que acabam por nos agrilhoar. Isto é, quase todas as crenças que nos causam stress emocional são crenças limitantes. Porque se eu disser, por exemplo, quando alguém me está a dizer algo, eu digo, eu já sei porque é que tu dizes isso. Não é? E com este, eu já sei porque é que tu dizes isso. Isto acaba por ser uma distorção, porque eu estou a fazer uma interpretação distorcida daquilo que a outra pessoa me está a dizer e esta distorção, mais uma vez, é baseada numa crença, porque eu tenho que ter vivido um episódio em que algo semelhante àquilo que ela me está a dizer, hum, originou uma reação em mim e essa reação depois fez-me viver algo. Então, o que acontece é, quando essa pessoa me diz isso, eu tenho estes gatilhos aqui dentro que vou acionar e digo logo: eu já sei porque é que tu estás a dizer isso." Isto é quase o dom da adivinhação. Só se tivéssemos aqui uma bola de cristal é que nós podíamos saber o que a outra pessoa está a dizer ou por que motivo ela está a dizer. Não, nós imaginamos, intuímos baseado numa história do passado que na verdade pode estar também baseada numa crença. Portanto, nós vemos agora que hum, as eliminações, as generalizações e as distorções acabam por manifestar aquilo que nós temos cá dentro. Se alguém me está a dizer isto, não é? Seria mais sensato, não é? Eu ouvir o que é que aquela pessoa me tem para dizer, mais e ficaria na posse de muita, muito, muito mais informação, do que estar imediatamente a projetar e a dizer que imagino ou adivinho quais são as intenções subliminares que essa pessoa tem relativamente a mim. Ou qual é o propósito relativamente àquilo que está a dizer. Então, nós vemos aqui que a nossa linguagem acaba por manifestar tudo aquilo em que nós acreditamos. Tudo aquilo em que nós acreditamos e achamos que é verdade. Mas é importante salientar que é a nossa verdade. E quando nós estamos a falar, acabamos por estar a contar o quê? Acabamos por estar a contar a nossa verdade, a nossa realidade, muito mais do que aquilo que imaginávamos. Porque todas as frases que me saem pela boca acabam por determinar, não é? Aquilo que eu sou. Mas mais, acabam por contar tudo aquilo do qual eu muitas vezes nem consciência tenho e revelo sobre mim. Que tenho este trauma, que tenho esta crença, que penso isto. Se eu dissesse, se eu acredito que todos os homens, nenhum homem pode ser fiel, estão a ver eu a generalizar aqui, eu já estou a dizer qual é o meu histórico, não é? Que vivi uma série de relações de infidelidade. Se eu disser que não é possível, não é possível um funcionário, por exemplo, um funcionário, agir em prol do benefício da empresa ou do patrão, eu também já estou a contar as coisas. Se eu disser que as crianças é impossível uma criança ter autonomia ao ser autónoma aos 10 anos, eu também estou a dizer aquilo em que acredito. Portanto, tudo em nós, se eu disser que os políticos são todos uns ladrões, estas crenças, isto tudo que eu me vou manifestando, não é? Ou que não é possível ter saúde depois dos 50, ou que qualquer coisa, não é? E eu vou manifestando tudo aquilo que são as minhas crenças mais profundas. Portanto, atenção à linguagem. E é esse o exercício que eu vos proponho, atenção à linguagem. O que é que eu quero? Eu quero que façam agora uma retrospectiva na vossa linguagem e vejam, dentro destes padrões de eliminação, de generalização e distorções, o que é que vocês mais dizem? O que é que vocês mais dizem? Vocês dizem mais frases, eu já sei porque é que diz isso, ou o teu tom de voz põe-me, irrita-me, certo? Vamos ver, vamos ver o que é que na nossa linguagem nós dizemos, que crenças nós manifestamos, e não se esqueçam que as crenças são sempre, as nossas podem começar por eu devo, ou eu não devo, ou eu não posso, certo? E eu não acredito, como é óbvio. E depois, quando nós dizemos com estas três figuras, não é? Eliminação, generalização e distorções, nós normalmente estamos a revelar crenças também que temos relativamente ao mundo, relativamente ao outro. Eu já sei porque é que disse isso. Este grupo é todo assim. Portanto, o que eu digo agora é: paremos e vamos encontrar aquelas coisas em que nós acreditamos que
que de alguma forma nos estão a limitar, mas nós, diariamente ou com muita frequência, acabamos por manifestar na nossa linguagem. Vamos ficar aqui um bocadinho. Vamos ao eu não devo, eu não posso e eu acredito, ou aqueles são todos. Isto que tu fazes faz-me sentir isto. Se tu fizeres isto, eu fico melhor. Estas coisas todas que nós acabamos por dizer e que revelam crenças que nós temos escondidas em nós. E é óbvio que este exercício pode ficar para TPC, porque nós, agora que já sabemos isto, vamos começar a dar muita mais atenção àquilo que está guardado dentro de nós e que a nossa linguagem acaba por manifestar. Reparem, aquilo que nós projetamos no outro acaba sempre por revelar algo sobre nós. Sempre. Memorizem isso. Aquilo que nós projetamos no outro revela algo sobre nós. Algo que nós não conseguimos identificar ou não queremos assumir em nós. Então, agora, para casa, façam também este exercício de perceber quais são as crenças, não é? Como é que elas se manifestam na nossa linguagem e depois, se conseguirem, pensem de que forma é que podem estruturar essa frase sem que essa crença esteja lá manifestada. Desmontem a própria crença. Desmontem. Hum, Desmontem a crença. Eu não posso, ok. Eu não posso quando? Eu não posso porquê? Eu não posso como? Será que há uma forma de eu poder? Ou quando é que eu já pude? Ok? Vamos imaginar, todos os alentejanos são preguiçosos. E a pergunta é, será que eu já conheci algum alentejano que não foi preguiçoso? Sim. Será que existe um alentejano não preguiçoso? Obviamente que tem que existir. Portanto, por que razão digo eu isso? Então, quando nós começamos a desmontar as nossas crenças, nós começamos também a ter mais autenticidade emocional, está a perceber por que razão sentimos as coisas e começamos a despir de coisas supérfluas que não interessam e vamos ao core. E aí sim, a nossa linguagem torna-se mais autêntica, mais límpida, mais saudável, mais eficiente e, sobretudo, revela, revela um eu mais equilibrado. E acreditem, é muito mais atraente. Uma linguagem despida de crenças é muito mais atraente. Deixo-vos com esta. Nós vemos na próxima semana. Desta vez já vai ser em direto. Na próxima semana já vai ser em direto. Desejo-vos uma excelente semana e um ótimo feriado. Fiquem bem e até para a semana.